Eu sempre quis fazer um vídeo da seguinte maneira, que eu ia colocar assim, como pensar em inglês, e eu ia falar que eu não sei o que é pensar em inglês, porque eu realmente não sei. Eu falo inglês desde que eu me entendo por gente, e ainda assim eu não sei o que é isso que o pessoal chama de pensar em inglês. Eu também falo outros idiomas, eu falo francês, alemão, ainda assim não sei o que seria pensar em francês ou pensar em alemão. A própria ideia, o pensamento, será que de fato o pensamento tem um idioma? Será que você pensa em idioma? Talvez, se você perguntar a um poliglota, uma pessoa que fale 2 ou 3 ou 4 idiomas, acontece de você escutar uma história e um tempo depois você nem lembra que idioma que você escutou aquela história. Você lembra da mensagem. Então, o que eu quero dizer com isso é que o pensamento é algo muito mais profundo do que um signo linguístico. E a minha recomendação para quem quer insistir nessa história de tem que pensar em inglês, que até onde eu sei é uma coisa criada aí para o pessoal que vende o curso de inglês, para os marqueteiros e tal, e fala você tem que aprender a pensar em inglês, etc, etc, etc. Eu recomendo um pouco de leitura, para ler um pouco de Chomsky, ou... Então, era justamente disso que eu ia falar. Essa semana, eu estava escutando uma palestra com um linguista que eu acho muito bom, assim, e eu já escutei essa palestra dele várias vezes, que é o John McWhorter. E ele começa a falar de algo que tem a ver com essa ideia, entre aspas, de pensar em um idioma. Então ele vai a fundo na coisa. Ele fala sobre o Chomsky, ele fala sobre a ideia, o Steven Pinker, sobre a ideia de aquisição de linguagem, a conhecida, alguém que já estudou um pouco de linguística, que a ideia da gramática universal, que talvez você já tenha uma predisposição genética para a linguagem, para falar em idioma, para falar pelo menos o seu idioma materno. E assim por diante. Então, o que eu quero dizer com isso, além disso, essa semana eu também estava escutando e lendo sobre a Virginia Woolf e sobre o Proust, o escritor francês Marcel Proust. Então, o que acontece? Eu acho que é uma ideia de imersão cultural. Quando você começa a ver filmes em inglês, a consumir muito conteúdo em inglês, essa ideia superficial de gramática, vocabulário, que é importante, afinal de contas, tudo é importante, isso vai ficar para trás. Você não vai nem lembrar essa ideia que muita gente coloca como uma barreira de falar como é que eu faço para pensar em inglês? Não, você já vai estar consumindo e vendo coisas em inglês. Aí você vai me perguntar, Paulo, mas como é que eu vou fazer, como é que eu vou ler um livro em inglês se eu não sei nem inglês? Como é que eu vou ver um filme? Não, eu não acredito nessa ideia de que você tem que fazer algo para chegar a outra coisa. Eu toco um pouco de música também. Eu tocava numa orquestra que o maestro ele falava o seguinte, não estude para você fazer algo. Estude aquele algo, estude aquela coisa. Né? Não entra nessa ideia de que você tem que passar pela etapa 1, 2, 3, tenta. Eu não estou falando que é possível para todo mundo, não estou falando que é fácil, nada disso. Tenta fazer aquela coisa. Como eu gosto muito de idiomas e de ensinar, eu sou muito curioso, tem um grande amigo meu, que ele é filósofo, doutor em filosofia, e ele falou, Paulo, você fala alemão, tem como você me ajudar um pouco com alemão? Tem como você me ensinar, pelo menos, a ler um pouco em alemão? E imagina o nível de cobrança. Esse rapaz já falava inglês, italiano, e aí ele chegou para mim e falou... Eu falei, mas você não quer outras línguas instrumentais, latinas? Eu tentando convencê-lo a fazer algo mais fácil. E ele falou, não, eu queria mesmo alemão, que eu quero ler Heidegger, ou eu quero ler o Schopenhauer em alemão. Aí eu falei, então tá bom, vamos tentar. E aí eu tentei me preparar ao máximo. Ele deixou alguns textos comigo. A minha especialidade não é o alemão, é o inglês. E ele deixou alguns textos comigo, ele deixou algum material comigo de filosofia em alemão. Então, qual era a minha possibilidade? Nenhuma. Eu tinha que ver filosofia em alemão. Então, imagina se eu pensasse, eu tenho que terminar o passo 1, 2, 3 em alemão, terminar o curso de alemão. Aí eu te pergunto, quando é que você estaria preparado para ler filosofia em alemão? Num nível assim avançadíssimo. Não é nem qualquer filosofia, não é uma filosofia de botequim. É uma filosofia realmente bem sofisticada em alemão.
Nunca. Eu não sei quando, né? Mas certamente ia levar um tempo se você, né, sei lá, tem que fazer um curso de filosofia, um curso de alemão, pós-alemão, blá, blá, blá. Não, nada disso. Eu peguei os textos de filosofia em alemão e comecei a ler um por um, comecei a traduzir uma palavra aqui, outra ali. Eu não entendia tudo, naturalmente, como nem entendo tudo em português, mas ali, tentando com muita humildade e cuidado, eu fui vendo e estudando muito alemão e cada vez... Eu adoro quando alguma pessoa fala assim, tenta, me ensina isso, me ensina aquilo, que é uma oportunidade, mesmo em inglês, que é uma oportunidade que eu tenho de estudar aquilo, de estar em mais contato com aquilo. Então, eu fui lá e estudei e tentei dar conta do recado ao máximo possível, ele ficou satisfeito. Mas o que eu quero dizer com isso é a imersão. Você tem que ir de cabeça na coisa. E depois, quando você estiver tão envolto e tão dentro daquele assunto, lendo a respeito, lendo, que aquilo faz parte do seu cotidiano, faz parte de você. Ou seja, não tente se preparar para fazer algo. Tente fazer aquele algo. Não estou falando que é simples, nem fácil, mas eu acho que você pode ganhar muito tentando fazer coisas que talvez você questione, fala, eu não consigo fazer isso, eu não vou entender isso, mas quem sabe, vai lá, tenta, pega aquilo com firmeza, com força, e acho que você consegue. Esquecendo de falar, pessoal, entra lá na página no Facebook, Nidec Idiomas, clica lá, curte a página, que lá tem muito conteúdo extra, que com certeza você vai querer ver. Bem, meu nome é Paulo Nidec, e até a próxima.